Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Farei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, obrigado pela oportunidade de estudar a palavra, e suplicamos que o Teu Espírito Santo agora esteja moldando a nossa mente, o nosso coração, ajudando-nos a entender a Tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tá certo. Bom, queridos, nós estamos mudando aqui a estratégia, né? É melhor do que parar no meio, então melhor que a gente pare agora. Nós estamos estudando as 7 cartas de Apocalipse, estamos estudando, na verdade, o livro todo, né? Com a graça de Deus, vamos estudando parte por parte. Chegamos agora às 7 cartas, à 6ª carta, a carta à igreja em Filadélfia. No mapa da Ásia Menor, como nós podemos ver, coloca aí, por favor, meu irmão, o mapinha, o próximo slide. Isso, é de Filadélfia. Essa cidade situava num vale muito importante, foi fundada com a intenção de ser, e foi uma cidade, desde o princípio, muito bem sucedida, mas uma cidade que ficava numa região muito instável, inclusive de terremotos. Ela chegou a ser destruída e depois reconstruída, e agora, então, tem ali uma igreja. Percebam que essa igreja era uma igreja que não tinha reclamações contra ela, como as demais, e é sobre essa igreja que nós vamos estudar. Antes de entrar no texto, deixa eu colocar aqui o esboço do estudo passado, para você estar relembrando aí daquilo que nós estudamos. Próximo slide, por favor, minha irmã. O estudo passado sobre essa igreja de Sardes, dos versos 1 a 6, nós aprendemos que o crente precisa de ter a sua vida atiçada, né? Como se fosse uma fogueira que está apagando e precisa dar lá uma chacoalhada. Essa é a ideia de um reavivamento, voltar a ter vida. E o crente precisa desse reavivamento quando ele tem o seu nome no rol de membros da igreja, mas ele não vive a sua fé fora da igreja. Quando ele está enfermo espiritualmente, quando ele não tem integridade, ele aparenta ser uma coisa aqui na igreja, e outra coisa lá na casa dele, e outra coisa lá no trabalho dele, e também quando ele se permite contaminar com o mundanismo. E para você fazer uma reviravolta na sua vida espiritual, nós aprendemos que você precisa voltar à palavra de Deus, voltar a ter vigilância espiritual no seu testemunho, na sua vida, e voltar a praticar a santidade. Basicamente, esse texto de hoje dá sequência a isso. E para entender esse texto de hoje da igreja de Laodiceia, eu quero dividir aqui em 4 blocos essa exposição, para que você vá acompanhando comigo. E eu coloquei aqui no slide cada um desses blocos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, esse texto começa com uma introdução, que está aí no verso 7.
essa introdução da carta traz algo muito importante, que é a identificação do autor da carta, que é Jesus, que manda escrever a carta. Eu vou ensinar só um por enquanto, volta um aí, isso. Só o prefácio. Nesse prefácio, ele identifica quem é Jesus. E traz aqui algumas identificações que nós precisamos guardar, para que nós entendamos o restante da Bíblia inteira, na verdade, principalmente o restante de Apocalipse. Ele diz aqui que Jesus é o santo. Estas coisas diz o santo. Quando olhamos essa palavra santo, nós lembramos imediatamente de quem é Jesus, quem é que estava escrevendo a carta. Eu sei que a gente, com o fato de Jesus ter sido o verbo encarnado, algumas pessoas costumam dizer assim: pastor, se Deus é soberano, por que Deus não podia simplesmente ter apagado os nossos pecados? Por que precisaria de Jesus morrer na cruz por nós? Deus não podia perdoar os pecados e simplesmente apagar os nossos pecados? E essa é uma impossibilidade. Sabe por quê, queridos? Por causa dos atributos de Deus. Deus é justiça. Deus é justo. Seria uma falta de justiça se Deus fizesse isso. É por isso que quando que alguém levasse as nossas culpas, Ele providenciou que alguém, em nosso lugar, de tal forma que a ira de Deus, por causa do nosso pecado, ao invés de cair sobre nós, foi desviada para cima de Jesus, e aí a justiça de Deus foi atendida, alguém pagou pelos pecados, e o amor de Deus foi atendido, nós fomos salvos. Agora, percebam que se Deus pegasse qualquer um de nós, qualquer pessoa, para ser esse representante lá na cruz, tinha que ser um homem, porque foi um homem que pecou. Tinha que ser um ser humano. Mas não podia ter pecado, porque se porventura eu fosse morrer pelos pecados de vocês, primeiro eu teria que pagar pelos meus pecados. E o salário quer dizer uma morte que não termina nunca. Se eu tiver que pagar pelos meus, quitar essa dívida nunca. É por isso que nós vemos na época do Natal, enfatizamos muito isso, né? Eis que a Virgem conceberá. A gravidez de Maria não foi resultado da união dela com José, porque Jesus não poderia herdar a nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Por isso que diz aqui que Ele é o santo, aquele que não tem pecado, aquele que é puro. É esse que está dizendo. Uma implicação para nós é de nós lembrarmos que a única possibilidade de nós sermos santos é de buscar a santidade de Jesus sobre nós. É de Ele comunicar essa santidade para nós, porque nós não temos a possibilidade de ser santo por nós mesmos. Outra verdade em cima dessa frase, dessa palavra, de que destas coisas diz o santo, é de que nós podemos buscar essa santidade para nós. Assim como os frutos recebem a seiva das raízes, assim também nós somos alimentados por Jesus. E assim nós somos também atingidos e fazemos parte da santidade de Jesus, porque Ele comunica essa santidade para nós. Por isso que Ele diz essas coisas, diz o santo. Uma outra palavra para descrever a Jesus é o verdadeiro. Aqui você pode se lembrar do que próprio Jesus disse: eu sou o caminho. A dificuldade para isso, porque às vezes queremos livrar as nossas costas das chibatas, das consequências das nossas ações, e por vezes somos tentados a faltar com a verdade. Mas Jesus Ele não é simplesmente alguém que fala a verdade, Ele é a própria verdade. Há uma completa diferença entre Jesus e os falsos espíritos, porque os falsos espíritos vêm do diabo, que é o pai da mentira, que é o oposto da verdade. Isso também traz uma implicação boa para mim e para você, que nós podemos sempre confiar em Jesus. Jamais Ele vai nos enganar, jamais Ele vai faltar para com a verdade e para conosco, e por isso nós podemos sim confiar nesse que, além de ser santo, é verdadeiro. E a terceira descrição desse Jesus, de Jesus, que traz no prefácio dessa carta, está no seu ofício real.
Isso é visto na frase: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nós já estudamos antes que todas as simbologias de Apocalipse, elas são tiradas do Velho Testamento. É por isso que eu e você hoje precisamos fazer uma série de estudos para chegar a entender aquele negócio. Para as pessoas, os leitores originais desse livro, eles já sabiam disso, quando se falava da besta que emerge do mar, dos seres viventes e tudo mais, são coisas que eles já tinham aí esse pano de fundo para compreender essas coisas. Nós não. Quando vem aqui essa descrição, isso, aí nós precisamos voltar para o Velho Testamento para entender. Esse é um termo emprestado, vamos assim dizer, de Isaías capítulo 22. Ezequias, que tinha um servo, um mordomo, um administrador, de tal forma que Deus desagradou-se dele. E Deus tirou esse homem do seu cargo e constituiu a Eliaquim, filho de Ilquias. E diz aqui a palavra, verso 20 a 22, naquele dia chamarei a meu servo, faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, falando acerca de Sébina, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Obviamente que Ezequias era o rei de Israel, que estava dando sequência ao reinado de Davi, por isso a casa de Davi, e por essa sequência, até se você pegar a genealogia de Jesus, você vai chegar também a essa conclusão. Vem então Jesus, a quem foi dado a ele esse poder sobre a casa de Davi, se referindo à igreja do Senhor. A ideia implícita aqui é exatamente que Cristo recebeu o poder soberano e autoridade para governar a sua igreja. A igreja é dele, ele é o cabeça, ele abre e ninguém pode fechar, ele fecha e ninguém pode abrir. É ele que determina tudo o que acontece. Essa doação de chave é uma simbologia de investir alguém de autoridade. Esse é o nosso Senhor. Eu preciso, inclusive, que você observe aquela questão que disse o domingo anterior no nosso estudo, de que nós não devemos olhar as cartas de Apocalipse como sendo umas cartas escritas para a igreja, como instituição, mas para cada crente como igreja. Porque quando você lembra disso, você vai perceber que sobre a sua vida também, Jesus é esse que tem total autoridade. É Ele que abre e fecha portas na sua vida. É Ele que conduz a sua vida. E isso traz uma segurança muito grande para nós, porque mesmo nos momentos em que eu possa pensar que eu estou passando por lutas, eu sei que Jesus está no controle. Um pouquinho mais na frente ele vai falar sobre isso, porque que nós passamos por tribulações. Mas mesmo nesses momentos, Jesus está no controle. Nós estamos orando por alguns irmãos que estão enfermos, orando por outros que estão passando por momentos difíceis na vida. Aquilo que traz esperança para o nosso coração nesses momentos é isso, é que o nosso Jesus está no controle absoluto de tudo que acontece na nossa vida. E essa é a instrução desse prefácio, quem é aquele que está falando. Isso é importante para que você lembre-se, ou você compreenda o que vem agora, que é o segundo ponto dessa exposição, que é o conteúdo dessa carta, que está aqui nos versos 8 até o verso 11. Olha só o que diz aqui sobre o conteúdo da carta. Verso 8 começa assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus começa aqui com um louvor, com uma admiração, com um elogio àquela igreja. E esse louvor aqui do verso 8 está falando acerca tanto do anjo da igreja, lembre-se que ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia, representando, simbolizando aquele que estava administrando a igreja, quanto também à própria igreja, porque a carta ela é enviada para ser lida para a igreja. Portanto, fala, mas então era para o anjo, a igreja não tem nada a ver com isso. Então, para que era para ler para a igreja? Não, era para toda a igreja. E a ideia, esse elogio que ele está dando aqui,
é porque Deus abriu uma oportunidade para pregar o Evangelho e a igreja aproveitou essa oportunidade. Esse é o princípio que está aqui. Eu conheço a tua obra porque eu tenho colocado uma porta diante de vocês. Preste atenção que muitos profetas do Velho Testamento foram escolhidos e enviados com a finalidade de endurecer o coração do povo. Como assim, pastor? Pode ver o profeta Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 6, você vai ver que acontece isso, que é para o povo ouvir e não entender, porque Deus estava fazendo aquela obra. Entretanto, agora, ele está falando aqui acerca daqueles que iriam aproveitar uma porta aberta, que Deus mesmo abriu. Que eu e você precisamos estar atentos com relação a isso. A liberdade, a vida eterna é um privilégio que não pertence a todos os homens, mas apenas àqueles a quem Deus quer conceder. É até bom a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre essa questão da salvação. Hoje pela manhã, nosso irmão Cléus falou sobre a oração. E uma coisa marcante que ele deixou claro é que orar em nome de Jesus não é um mantra, não é uma chave mágica que faz com que a sua oração seja aceita. Não. A oração precisa ser em nome de Jesus, mas nós precisamos de ter mais coisas, e aqueles que não assistiram a aula hoje pela manhã, você pode procurar no YouTube, que vale a pena você estudar lá sobre a vida de oração. Há uma coisa muito importante, que é você ser conhecido por Jesus. Como Jesus disse, eu conheço as tuas obras, e isso é importante. Talvez eu pudesse usar aqui uma ilustração muito, talvez até simplista, para ilustrar isso. Se eu, porventura, for chamado aqui pelo nosso governador, o Ronaldo Caiado, e ele falar assim: pastor Saulo, vai lá, fala com o Bolsonaro para fazer isso, isso e isso, meu nome. Aí eu vou lá falar com o presidente. Eu chego lá para o presidente e falo: eu estou vindo aqui em nome do governador, e ele pediu e disse isso, isso e isso. O presidente vai me receber não como Saulo. Ele não vai analisar o pedido que eu estou fazendo em meu nome, porque eu estou indo em nome do governador. Se ele pode até atender, porque foi o governador que pediu e não eu. Eu estou indo em nome dele, mas tem um detalhe: e se ele resolver ligar para o governador? Liga para o governador e pergunta: eu estou aqui com um pastor chamado Saulo, que diz que vem em teu nome, que é isso, isso e isso. Percebam que numa situação como essa, não é tão importante se eu conheço o governador. É importante se o governador me conhece. Porque ele vai falar: sim, conheço o Saulo, pastor Saulo, eu que mandei ele, pode atender porque ele está indo em meu nome. Se ele disser: eu nunca vi falar em pastor Saulo, não sei do que se trata, eu estou em maus lençóis. Essa é a ideia de você orar em nome de Jesus. Jesus tem que te conhecer. Você precisa ser alguém conhecido de Jesus. Não é porque você vai falar o nome de Jesus que Deus vai ouvir a sua oração. Pelo contrário, há o texto bíblico que Jesus fala até acerca de pessoas que em teu nome expulsávamos demônios, e Jesus disse: eu nunca lhes conheci. O que nós temos nesse texto é isso, é Jesus mostrando: eu conheço as tuas obras. E ele traz esse elogio, que vocês têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o elogio que Jesus faz a essa igreja. E meus amados, quem sabe seja essa uma aspiração da nossa alma, de Jesus olhar para nós e falar a mesma coisa. Jesus olhar e diz: Laís, eu sei que você tem pouca força, mas você tem guardado o meu nome. Você tem perseverado. E esse é o elogio que Deus traz. Esse comportamento tem que ser padrão para mim e para você.
Nós precisamos aprender isso em todo e qualquer lugar, a defender, a proclamar o nome de Jesus. A dizer claramente, alguém pergunta, você é crente? A você não ficar gaguejando, mas dizer, entre aspas, com todo orgulho, né? O crente não pode ser orgulhoso, mas de você dizer com clareza, eu sou crente, eu creio em Cristo Jesus. Essa é a ideia daquele que proclama o nome de Jesus. Ele traz aqui esse louvor, no verso 9 e 10 ele traz também as promessas. São duas promessas que ele traz aqui. A primeira promessa é a conversão de certos judeus, e a segunda é a libertação da igreja no tempo da tribulação. Percebam, qual a relevância disso? A relevância disso, queridos, é que Deus estaria transformando os inimigos em amigos. Ele diz no verso 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esse termo já foi usado na outra carta, no capítulo anterior, quando ele diz que morava onde está o trono de Satanás e habita na sinagoga de Satanás, se referindo aos judeus, que a despeito de se declarar em povo de Deus, negavam a Jesus e perseguiam os cristãos, e Jesus diz, eu vou pegar alguns desses, que se mesmo se declaram judeus e não são mentirosos, eu vou fazer vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Se trata da conversão de alguns judeus. Por que eu estou enfatizando alguns? Porque há uma corrente teológica que afirma que todos os judeus serão salvos simplesmente porque são judeus. Isso não é verdade. Nós estudamos Romanos, onde o apóstolo Paulo mostrou claramente que o Israel de Deus se constitui da igreja e não necessariamente da nação, de um povo que nasceu num determinado local geográfico, vamos dizer assim. E ele vai trazer esses e converter, eles negam o nome de Jesus, no entanto, Jesus disse, eu vou trazê-los para a igreja também. Eu vou trazer esses para se prostrar aos teus pés. Talvez aqui a gente possa se lembrar também de que o princípio da salvação não é o livre-arbítrio, que algumas pessoas costumam afirmar. Jesus diz aqui que eu farei alguns desses aí, que venham e prostrem a seus pés e conheçam que eu te amei. Talvez você diga, pastor, mas isso não quer dizer conversão, mas quer dizer conversão, queridos, porque na realidade, todo joelho se dobrará aos pés de Jesus. Nesse caso, todos os judeus, não só alguns. Mas a ideia implícita aqui é exatamente que Deus vai tornar esses inimigos em amigos, não todos. E quando eu digo aqui que nós temos que entender a questão de que não está se referindo a livre-arbítrio quando se fala de salvação, é que a obra de salvação de uma pessoa, ela é completamente de Deus. A começar do fato de que Paulo mostra de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando ele nos deu vida. O morto não tem condições de salvar, de ressuscitar a si mesmo. É obra de Deus. Algumas pessoas costumam afirmar de que Jesus morreu lá na cruz para que seja possível àqueles que creem ser salvos. Mas essa é uma ideia que não condiz com a realidade bíblica. E talvez você diga, condiz, pastor? Lá está dizendo, Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que você precisa se lembrar é que se Jesus tivesse morrido por todos os seres humanos indistintamente, todos os seres humanos seriam salvos indistintamente. Não precisaria nem da pregação do Evangelho. Porque o pagamento da dívida, lembram-se daquela ilustração que usei há uns tempos atrás? Se você deve no armazém do seu Joaquim, ali na esquina, eu vou lá e pago a sua dívida, a dívida está paga, não importa se você saiba disso ou não, não importa se você admita isso ou não, eu paguei a dívida está paga, pronto. O que Jesus fez na cruz não foi uma ação para possibilitar você se salvar. Jesus morreu pelos seus, e ele é muito claro nisso, que ele deu a vida pelas minhas ovelhas. Aqueles por quem Jesus morreu serão salvos de forma efetivas, e não
haverá essa questão de que depende da pessoa. É Jesus quem converte o pecador por ministério do Espírito Santo. Ponto final. O livre-arbítrio não entra aí, porque o nosso arbítrio ele só é livre para o mal, não para o bem. Se fosse depender de você escolher a Deus, você estaria irremediavelmente no inferno, a menos que o Espírito Santo faça essa ação na sua vida. Porque a própria fé é dom de Deus. Mas esse é um outro assunto. Voltemos aqui ao texto. Jesus diz que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás venham e prostrem-se aos teus pés. Talvez eu possa destacar aqui, antes de passar aqui para o próximo bloco, é acerca de que não apenas pecadores que cometem pequenos pecados são salvos, mas até mesmo os mais agressivos dos pecadores podem ser salvos, pela graça de Deus. Eu falo isso porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, esse fulano aí não tem chance para ele, é tão ruim, tão mal, que isso vai para o inferno direitinho. Quem sabe é Deus. Não estranhe se você botar um pé lá no céu e de repente você vê lá alguém que você achava que nunca poderia ser salvo, e estar lá também, porque a salvação é sempre pela graça e não pelos nossos méritos. Esses aqui eram da sinagoga de Satanás, e seriam salvos. Alguns, não todos, porquanto Deus tem os seus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Algum tempo atrás eu estava discutindo com um ateu, e ele dizendo que não acreditava em Deus, e o debate foi bem acirrado nesse aspecto, e para encerrar o debate eu disse, meu filho, é o seguinte, Deus é que sabe. Se você se lembrar do apóstolo Paulo, Deus transformou o maior inimigo da igreja num pregador da palavra, e não estranhe, se você que diz ateu, Deus converteu o seu coração em fazer você um pastor. Aí ele disse assim, Deus me livre. Eu disse, está vendo, já começou. Você já está aclamando a Deus. Essa obra é de Deus. É Deus que faz essa obra. É por isso que você precisa pregar o Evangelho. Mas eu não sei pregar o Evangelho, pastor. Fale do amor de Deus e deixa que o Espírito Santo que faz a obra, queridos. Não é competência minha ou sua converter ninguém, mas é competência minha ou sua pregar o Evangelho. Falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Pastor, mas vão rir da minha cara. Problema deles com Deus, não é problema seu. A sua tarefa é aproveitar a porta aberta que Deus coloca à sua frente, como ele diz no verso 8. Sempre assim. E a terceira, digamos aqui, promessa, a segunda promessa que Deus faz, ainda nesse conteúdo da carta, é uma proteção na hora da provação. Quando ele diz aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra, esse termo, palavra da minha perseverança, é a ideia daquele que persevera até o fim. Ele fala isso em todas as cartas. O vencedor, quando ele fala um pouquinho mais na frente, aquele que persevera. E todos nós, qualquer pessoa que conhece a salvação de Cristo, que sabe que pertence a Ele, é lógico que isso vai trazer perseverança à nossa vida. É lógico que nós vamos ter maior perseverança na fé quando nós temos essa consciência de que nós pertencemos a Deus. E eu e você temos que lembrar, queridos, de que nós não somos isentos da provação, do sofrimento. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, por que nós somos crentes e sofremos? Pelo simples fato de habitarmos sobre a terra. Quando ele diz aqui que eu vou guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A tribulação, a prova que Deus faz, é exatamente para que o seu povo possa ser aprovado. E se você passa por sofrimento, é porque você é ser humano, você está sujeito a todas as intempéries a que os seres humanos são sujeitos.
são submetidos, nós não somos diferentes. Não é porque agora eu virei crente, porque Deus salvou minha vida, eu não vou passar mais por enfermidade, eu estou isento. Conversa fiada. Isso é teologia de mercenário, que fica expondo isso daí, de que você sempre terá vitória, que você sempre será bem sucedido, que você é filho do rei, você não ficará doente. Conversa fiada, queridos. Isso não é bíblico. A palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. De todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deus não livrou os seus servos da fornalha. Deus não livrou os seus servos da cova dos leões. Deus livrou os seus servos dentro da fornalha. Deus livrou os seus servos na cova dos leões. Ele nos guarda no meio da tribulação, mas Ele não nos isenta da tribulação. O próprio apóstolo Paulo, gente, vamos dizer que aquele homem não tinha fé, orou para que Deus o libertasse de um espinho na carne, e não foi só uma vez não, ele diz que orou por 3 vezes, e 3 vezes Deus negou a sua oração, e Deus deu uma explicação muito simples: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você quer ver época da nossa vida em que nós estamos mais crentes? As tribulações, não é? Passei por lutas, fiquei doente, passei por crise financeira, aí eu participo de todas as reuniões de oração, eu oro todo dia, eu me quebranto diante de Deus. Pronto, é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Deus tem um propósito ao permitir que nós passemos pelas tribulações. Qual é esse propósito? Não sei, queridos. Ontem mesmo conversei com a Daiane, está lá com o amado dela, o nosso irmão Arisson, atualmente está em Brasília, internado no hospital, deve voltar essa semana. Qual foi o propósito de Deus ao permitir que aquele irmão passasse por essa tribulação, do tanto que está passando? Aqui, nossa irmã Deneri, que sofreu um acidente de carro, grave. Qual foi a intenção de Deus, o propósito de Deus? Percebam que às vezes a gente não tem respostas específicas para cada caso, e talvez mais na frente vai entender, ou talvez não vai entender nunca, só quando chegar no céu. E ainda assim a resposta vai ser: foi pela graça que Deus me conduziu até aqui. Na tribulação, na angústia, no sofrimento, mas eu tenho a proteção. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Nós passamos por lutas porque habitamos aqui, porque somos seres humanos, queridos. E vamos continuar passando por lutas até o momento quando finalmente ficarmos livres de tudo lá no céu, na glória celestial. Porque enquanto estivermos no mundo, passareis por aflição. O próprio Jesus já havia dito isso. E nesse conteúdo, no verso 11, vem o mandamento. Qual é o mandamento? Venham sem demora. O mandamento é: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A ideia do conserva o que tem é de alguém que agarra alguma coisa com as 2 mãos, agarra firme. E o que está implícito aqui é exatamente isso: guarda o que você tem. Aí você fala: mas como assim? O que é que eu tenho? Ele vai dizer lá na frente, né? Você tem pouca força, no entanto guardaste a minha palavra. Pastor, mas a minha fé, a minha força é tão pouca. Deus diz: agarra isso, segura isso, porque eu estou vindo logo. A ideia implícita aqui, e o primeiro motivo pelo qual, a primeira razão eu preciso agarrar, conservar o que eu tenho, é exatamente o eu venho sem demora. Seria, sei lá, o Cleus lá na mansão lá em Uruana, que ele está fazendo no latifúndio dele, né? De repente ele está trabalhando lá e ele tem que segurar alguma coisa e falar: meu bem, falar para a esposa dele, né? Traz um prego e bate aqui. Aí a Nilsange está lá enrolando, né? E ele está segurando, e está difícil, e a Nilsange não vem, e ele diz: meu bem, ajuda aqui. E a Nilsange diz assim:
Segura aí que eu estou indo. É isso. Jesus diz, conserva o que tem que eu estou chegando. Eu venho sem demora. Persevera um pouco mais. Fica firme um pouco mais. Respira fundo e continue perseverando na fé, na fidelidade a Deus. Essa ideia, eu venho sem demora, não é necessariamente apenas o alerta que também vale para nós, de que a nossa prestação de contas está às portas, seja porque Jesus voltará ou porque Deus tirará a nossa vida, nós vamos prestar conta diante do tribunal de Jesus, mas a ideia é essa, eu venho sem demora, conserva o que tens. Segura a sua fé, continua firme, que é só por um pouco mais de tempo. E aí vem um termo que ele diz aqui, o segundo motivo por o qual nós precisamos conservar o que nós temos com determinação, é para ninguém tome a tua coroa. Aí você diz assim, eita, eu posso perder a minha coroa? Para mim que a coroa já estava garantida lá, eu posso perder a minha coroa? Obviamente, queridos, que a ideia implícita aqui não é que você pode perder a sua coroa, no sentido de perder a sua salvação. Qual é a segurança que nós podemos afirmar isso? Porque um pouquinho lá atrás, ele diz que eu te guardarei na hora da provação. Quem garante a nossa coroa é aquele que nos deu a coroa, que é Jesus. Não somos nós. O que está implícito aqui é de que se Deus nos deixasse por nossa conta, nós certamente morreríamos. A ideia que temos aqui, comparando, voltando à questão do venho sem demora, é de um pai que está com uma criança e coloca uma criança para andar a cavalo, e o pai segura as rédeas do cavalo e segura o braço da criança, e o pai diz assim, filho, cuidado para você não cair. O que é que o pai está dizendo? Primeiro que se o pai soltar, a criança vai cair. Mas o pai não vai soltar. Ele diz isso para o filho aprender a depender do pai e aprender a segurar firme ali vamos dizer, no arreio, né? Vamos assim dizer, né? No cabeçote, cabeça, sei lá, do arreio ali. Mas a ideia é essa, filho, cuidado para você não cair. Preste atenção, segure-se. O pai está segurando e não vai soltar. Mas ainda assim ele avisa o filho. Cuidado para você não cair. O que tem aqui é exatamente isso. Ele diz, eu tenho aqui uma porta aberta que ninguém pode fechar, que você precisa aproveitar. Portanto, aproveite. Segura o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Talvez a gente pudesse pensar numa interpretação desse texto, de que até um colega colocou num grupo hoje, acerca de um assunto, quando Jesus diz que se eles não adorarem a Deus, as pedras clamarão, vamos assim dizer. Né? Pode ser que, de fato, a gente perca aí algum galardão por omissão nossa, por não sermos zelosos com a nossa fé e etc. e tal, mas a ideia básica que Jesus traz aqui é que nós precisamos aprender a perder todas as coisas que não diz respeito à nossa salvação, honra, riquezas, coisas do mundo, mas a permanecer firme, conservar o que nós temos, a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor. Finalmente, a conclusão que o texto traz, em terceiro lugar, está no verso 12 e no verso 13. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O destinatário dessa bênção, desse prêmio, é o vencedor. Já lemos isso em todas as cartas. O vencedor é aquele que persevera até o fim, aquele que não desiste da fé, mesmo diante de torturas, de tribulações, de angústias, de fadiga ou de fascinação do mundo. Aquele que, mesmo tendo o mundo oferecendo para ele toda a fascinação, ele continua firme na fé. Esse é o vencedor. É a promessa que tem aqui, o prêmio, é de que vou fazê-lo coluna no santuário do meu Deus.
Essa ideia da coluna do santuário, com o nome escrito, também vem do Velho Testamento, quando as pessoas tinham o hábito, como Jacó fez, aquelas pedras e fez ali um altar para ser memorial, né, naquele lugar. As pessoas erigiam colunas e colocavam seus nomes para eternizar ali aquele feito que aconteceu naquele lugar, né? Mas aquilo que nós entendemos, o que Jesus traz aqui, é de que essa coluna estará sendo feita, nós estaremos sendo feitos coluna no santuário do meu Deus. É aquela ideia de que coluna é uma coisa fixa. Se você olhar aqui nessa igreja, as colunas que tem, elas não podem ser retiradas. Elas não são, a menos que você vá derrubar o prédio inteiro. E a ideia de fazer coluna na casa do meu Deus, no santuário do meu Deus, é que nós estaremos na presença do nosso Deus a eternidade toda, jamais sairemos dali. A nossa salvação, ela é garantida. E quando ele fala desses 3 nomes, é o nome, diz assim, o nome do meu Deus, para mostrar que aquela coluna, no caso, cada crente é propriedade de Deus, né? Como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, o nome da cidade do meu Deus, que é onde a igreja triunfante estará, ele diz isso lá em Apocalipse 21, 10, que a igreja estará na Nova Jerusalém, e ali onde a igreja estará, nós também estaremos o tempo todo, e o novo nome de Cristo, que não se refere a nenhum título, que é Jesus, Salvador, Messias, mas um novo nome que expressará a glória eterna de Jesus, da qual nós também usufruiremos a eternidade toda. Por isso ele traz aqui a vida eterna estabelecida para nós pelo próprio autor da vida. Ou seja, o vencedor será feito um verdadeiro membro da igreja triunfante, lá vai estar para sempre, como uma coluna, terá escrito o nome de Deus, que é a propriedade de Deus, o nome da cidade de Deus, que é onde a igreja estará eternamente, e o próprio nome de Jesus glorificado por toda a eternidade, com a sua glória e majestade, da qual nós também participaremos na nossa vida eterna. Pois bem, depois vem o verso 13, que é a forma clássica de encerrar as epístolas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas, que ele já tinha antes do capítulo 1, versículo 3, dizendo que são bem-aventurados aqueles que ouvem e guardem as palavras da profecia. Também somos bem-aventurados se guardarmos essa palavra. Aplicação, o que é que isso tem a ver conosco? Quarta parte dessa nossa meditação. Cristo descreve aqui a nossa eternidade. É uma igreja da qual ele não fala de defeitos, de problemas, mas que eternamente estaremos vivendo por causa do que Jesus fez por nós. 3 aplicações que quero trazer para os irmãos. A primeira delas é que esse texto foi colocado aqui para nos estimular a ter firmeza na fé, a ser firmes na fé, a não vacilarmos na nossa fé, a mantermos a nossa fé contra todos os obstáculos e misérias dessa vida, que nós temos que olhar para Jesus com convicção e deixar com que esse olhar possa estar motivando a nossa vida. Talvez, se puder voltar aí na sua Bíblia, umas 3 ou 4 folhas aí, um pouquinho mais, lá em Hebreus, capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, ele diz assim, verso 24 a 26, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Essa é a ideia. Esse texto está aqui para nos estimular a estar firmes na fé, mesmo diante de grandes possibilidades de sucesso nesse mundo, mas de podermos simplesmente olhar para Jesus e desprezar as possibilidades e oportunidades que o mundo nos dá, mas que podem nos afastar de Deus. Também em Hebreus capítulo 12, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, 3. Essa é a primeira aplicação, fique firme na fé.
Olhe para Jesus, não desanime na fé, não abra mão dos seus valores, dos seus princípios, não abra mão da sua fé. A segunda aplicação que quero trazer aqui é o foco, que é a ideia da gente olhar sempre para as coisas do céu. Já falamos isso antes, que nós precisamos resgatar isso na nossa geração. Nós somos uma geração que não fala mais do céu, da glória celestial, uma geração de crentes que não canta mais sobre isso. As nossas músicas, as nossas palavras, os textos que se pregam, que se falam hoje, são textos que falam da bênção de Deus aqui na terra, do cuidado de Deus com a nossa família, com a nossa saúde, disso e daquilo, e às vezes nós falamos pouco do céu, e nós precisamos mudar esse foco, de olhar para o céu e lembrar de que nós somos cidadãos peregrinos aqui, que estamos passando por aqui. E por último, a abnegação necessária para todo crente. Abrir mão das coisas do mundo em função das coisas do céu. A abnegação mesmo, de você abrir mão, deliberadamente, intencionalmente, você abrir mão das coisas da terra, a fim de priorizar a sua vida eterna. Não estou falando aqui, queridos, uma teologia da pobreza, não é isso, mas é de você ter o foco certo, de você entender que tudo o que acontece com você aqui está nas mãos de Deus, e que Deus está te conduzindo para a vida eterna. Essa nossa vida aqui passa rápido, para os irmãos terem uma ideia. Hoje é 1º de maio, parece que o ano começou anteontem, já passaram-se 4 meses desse ano, passa num piscar de olhos. O nosso foco tem que estar na nossa vida eterna, porque essa vida aqui passa muito rápido, mas a vida eterna, o próprio nome já diz, é eterna, essa não terá fim. Que Deus abençoe a sua vida, e que você se lembre que até a morte, que é o inimigo maior nosso, vamos dizer assim, é bênção, porque é o momento quando nós seremos finalmente levados para tomar posse da vida eterna. Que a gente tenha sempre essa consciência de que a minha vida está nas mãos de Deus, que eu posso perseverar firme, que um dia Ele voltará para me buscar e para me salvar, e nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essas palavras no seu coração, que Deus apacente o seu coração na hora das tribulações com essa palavra, e que você saia daqui estimulado a buscar a presença de Deus, saia daqui estimulado a manter a sua fidelidade a Deus, estimulado mesmo diante da tribulação a ter a satisfação e alegria no seu Deus, porque Ele está cuidando de você. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.